Morfopsicologia é um estudo científico da ciência humana. Ela é fundamentada na leitura dessas linhas e expressões faciais. As vantagens de ter esse tipo de conhecimento, mesmo que básico, é para que a gente possa decodificar a personalidade da pessoa ajudada e até de facilitar a empatia na comunicação. É uma forma científica de conhecer as pessoas, o seu tipo de inteligência, como ele lida com o seu emocional. Tudo isso está descrito nos nossos traços e formatos. Para isso, a morfopsicologia dispõe de métodos de leituras mais amplificados. Assim, para interpretar essas formas, com base nos 3 campos, da biologia, da fisiologia e da psicologia, a partir das perspectivas genéticas. Ou seja, o que normalmente pessoas com aquelas formas respectivas tendem a ser, agir ou reagir às situações e emoções. A gente vai olhar um pouquinho para o microcosmos, então a gente vai pegar pedaços específicos e fazer essas leituras do micro e não do macro. Afinal, se tudo é geometria, elas também podem ser observadas no nosso rosto e no nosso corpo. Por exemplo, você já parou para pensar por que existem algumas pessoas mais melosas e outras pessoas mais agressivas? Ou algumas pessoas mais felizes e outras mais melancólicas? Cada parte do nosso rosto tem um significado. Porém, o rosto todo deve ser visto como um todo e não com essas partes. Mas é importante a gente ter noção dessas pequenas partes para depois olhar o todo. Afinal, a leitura de um indivíduo não pode ser feita por essas partes, e sim como um todo. Então, temos a zona da testa, que é a zona do pensamento, da razão, das reflexões. Temos a zona dos olhos e nariz, a zona das relações sociais, a afetividade emocional. E temos a zona da boca, que é o reflexo instintivo de necessidades e apetites. Então, a zona da testa, a zona do pensamento. Uma testa reta vertical é uma pessoa que reflete e é muito concentrada. Uma testa arredondada ou que traz um relevo é uma testa dos pensadores, dos filósofos, mas que também falta vigor e fantasia. Uma testa mais retangular traz a sensação de estreiteza de pensamento. Então, são pessoas mais fechadas, mais racionais e pouco criativas. Na região dos olhos e nariz. Então, olhos que nos trazem a sensação de febril, como assim, né? Não são olhos frios, são olhos calientes. Nos indicam nervosismo, podem até trazer a sensação de mentiras, mesmo sendo pessoas brilhantes. Tem uma forte vitalidade e uma sensibilidade aguda. Podem nos trazer a sensação de agressividade e até de raiva acumulada. Já olhos mais frios, mais com aspecto gelado, azulado, nos trazem pessoas mais frias mesmo, que olham o mundo de forma mais racional, mais concreta, menos pacífica. Eu, por exemplo, eu acredito que eu tenho olhos mais gelados, mais frios, né? Exatamente pela cor do próprio azul, mas eu olho o mundo de forma muito racional, né? Me falta esse teor emocional em questão de visão de mundo. Já o nariz nos revela a própria vitalidade do ser, a determinação, o contato social e o instinto emocional. Então, por exemplo, pessoas que têm todo o rosto mais quadrado, mais retangular, mais com formas pontudas, e tem o nariz super arredondadinho, bolinha, bem gordinho, batatinha, nos remete que mesmo assim, mesmo sendo um pouco rígido no pensamento, uma pessoa forte, meticulosa, com força de ação e determinação, ainda assim no campo emocional e afetivo ele é extremamente carinhoso, cuidadoso e talvez até mais emocional que as outras pessoas. Então o nariz pode nos dizer muito sobre como a pessoa lida emocionalmente com as coisas em si.
pessoa pode ter um olho mais febril, mais quente e ter um nariz mais pontudo, ou seja, ele tem essa sensação de que ele sente o mundo, ele vê o mundo com a emoção, e ainda assim no emocional ele acaba sendo um pouco rígido, um pouco duro em questão de como lidar com os sentimentos e como expressar esses sentimentos, exatamente por ver o mundo de uma forma muito emocional. E ainda se juntar com uma testa mais arredondada ou mais retangular, diminui ainda mais a forma de ver esse mundo com mais leveza, mais maleabilidade. A boca e o queixo representam muito a nossa sobrevivência, instinto. A boca é o reflexo das nossas necessidades, tanto de sobrevivência, quanto sexuais, quanto instintivas por si só do ser humano. Se a zona superior domina, ele é privilegiado de pensamentos e a teoria. Pelo contrário, se a parte inferior domina, a prática e o concreto são privilegiados. Ou seja, se o seu lábio superior é mais predominante, você é mais pensador, você é mais filósofo. Se a parte inferior é mais predominante, você é uma pessoa mais prática e mais dinâmica, em questão de afazeres da própria vida. E depois dessas partes, né, como a gente vê o mundo, vamos pensar dessa forma, para facilitar essa questão da morfopsicologia, já que a gente não vai entrar nos arquétipos das personalidades da ciência. Bom, a gente já viu nas próprias formas que tudo que é mais curvo, tudo que é mais arredondado, tudo que é mais redondo, esférico, nos remete a algo mais emocional, mais intuitivo, mais feminino, mais acolhedor. Tudo que nos remete a linhas retas, a formas, a pontas, nos remete a formas masculinas, racionais, mais mentais de pensamento. E isso é para basicamente tudo na nossa vida, principalmente para essas questões da morfopsicologia. Então, por exemplo, se a gente for adentrar nesses lados, bom, eu tenho uma testa mais arredondada ou mais quadrada, ela se projeta para frente, sim ou não? Se aqui for mais curvo ou mais reto, eu vou ter condições de entender como é a minha forma de pensamento, como eu penso, como eu reflexiono sobre a minha vida. Na parte dos olhos e do nariz, a mesma coisa, eu falei muito sobre a temperatura. Mas o formato do nosso olho e o formato do nosso nariz dizem muito da parte emocional e de visão de mundo. Então, se, por exemplo, eu tenho olhos e nariz mais arredondados, mais ovalados, mais batatinha, mais circular mesmo, eu tendo a ver a vida de uma forma mais leve, mais feminina, mais emocional, mais acolhedora. Eu tenho tendência a ver o mundo de uma forma mais arredondada, mais circular, não tão dura, não tão rígida. Se eu tenho essa forma, com os olhos mais pontudos, mais puxadinhos, mais retangulares, mais losango, o próprio nariz mais pontudo, mais fino, tudo isso são formas de lidar com o mundo mais racionalmente, mais duro, mais não tão afetivo assim, mais racional. Então, a forma como a pessoa lida e vê o mundo mais curvo ou mais reto, e isso está descrito no nosso rosto. A mesma coisa a boca, né? Então, a minha boca ela é mais arredondada, ela é mais fina, ela é mais grossa, ela é mais cheinha, ela abre bem, não abre. Tudo isso, quando eu sorrio, o meu sorriso é mais circular ou é mais linear. Então, toda essa leitura de formas nos traz essa meticulosidade, né? Do pensamento, das sensações de visão de mundo e do nosso próprio instinto de crescimento, de evolução e de sobrevivência. Então, nessas pequenas partes, a gente pode
começar a entender e olhar pra gente de forma diferente. Por exemplo, uma pessoa que talvez a gente não se dê muito bem, tem algumas brigas ou discussões, se você parar para perceber a testa da pessoa, o formato do nariz, você talvez entenda que talvez ela seja daquela forma mesmo. Não tem como a gente mudar algumas pessoas. Mas se, por exemplo, você tá vendo que é uma pessoa rígida, agressiva, mas quando você olha pro nariz e é aquela batatinha redondinha, bonitinha, formadinha, ela infelizmente aprendeu a ser assim por pura proteção. Mas o interior dela, lá dentro, ela é uma pessoa emotiva, caridosa, afetiva. Então aí a gente tem oportunidades de talvez quebrar essas barreiras. Mas tudo que somos, realmente na nossa essência, está descrito no nosso rosto, está descrito na nossa vida. Então, a não ser que a pessoa demonstre algo diferente do que o seu rosto quer dizer, nós não podemos mudar ninguém. E nem se a pessoa tiver uma ação diferente do que o rosto quer dizer, nós não temos o poder de mudar ninguém. Mas ainda assim, podemos sim perceber se essa pessoa ela tá efetivamente no seu máximo, efetivamente sendo inteira ali, né? Sem barreiras, sem segurança, ou se ela tá sendo concreta, efetiva mesmo, eu sou dura assim mesmo, meu nariz é super fininho e eu sou assim e pronto, e tá tudo bem. Mas conforme a vida, conforme essas leituras, conforme essa nova percepção de formatos, você pode adentrar um pouquinho mais para conhecer aquela pessoa a fundo e não só o que ela quer te mostrar, não só o que ela quer transpassar nas suas ações, nas suas palavras. Então, essas leituras faciais em questão das formas, curvas ou não, nos dá essa ferramenta de talvez poder ajudar melhor as pessoas como lidar com o seu emocional, com o seu racional, mas também como entender porque às vezes o nosso santo bate com aquela pessoa ou não, porque aquela pessoa age daquela forma, é alguma proteção ou ela é assim mesmo. Então tudo isso são formas de ver. Então por isso que a visão da morfopsicologia precisa ser no todo. Às vezes a gente olha em uma questão e tem aquela questão, mas no todo pode trazer a resposta daquela situação em si. Então, como o exemplo que eu dei, às vezes eu tenho o nariz pontudinho e lido de uma forma boa com o mundo, mas talvez eu não demonstre, por isso que ele é mais pontudinho. Mas se eu sou uma pessoa emocional, sou uma pessoa empática, automaticamente as outras formas do meu rosto vão me levar para algo mais arredondado, mais curvo. Bom, agora eu vou dar os exemplos dos formatos do rosto em si, tá? A gente falou dessas zonas, então testa, olhos, nariz e boca, separadamente, mas tem essa questão do todo. E essa questão do todo, principalmente voltada para o rosto, temos o rosto em forma de losango. Ele traz uma sensação de inteligência abstrata. São pessoas bem sentimentais, otimistas e amantes da vida e da noite. Então são pessoas com o formato do rosto mais losangular. Não é que vai ser certinho aqui, não. Ele tem... A gente precisa olhar aqui, ó. Então tem uma linha aqui. Eu poderia ser losangular se o meu queixo fosse um pouquinho mais pontudinho. Bom, pessoas com rosto triangular são pessoas místicas, intrigantes e excitantes. São pessoas que gostam exatamente desse lado místico que o triângulo traz. De virilidade, de energia, de até um pouco de masculinidade, exatamente pelo fato de ter muita energia de direcionamento. O rosto redondo. Eles são mais lentos, dorminhocos, calmos, práticos, positivos, prudentes e organizados.
Pessoa com o rosto circular normalmente são mais afetivas, amorosas e sentimentais. Então é exatamente aquilo que eu estava falando do nariz, né? Às vezes, por pura proteção, a pessoa tem vários traços mais circulares, mais arredondados e mais curvos, mas a vida e as situações e pessoas e lugares fazem com que essa pessoa crie uma camada de proteção e nem sempre ela vai se mostrar tão emocional e tão afetiva o quanto ela é. Mas olhando esses formatos e esses significados de formas do nosso rosto, a gente pode ver nitidamente de que quem vê cara não vê coração, as pessoas não podem ser julgadas pelo livro, porque às vezes são camadas de personalidades que a gente cria exatamente para conseguir sobreviver. O rosto retangular e quadrado são pessoas práticas, orgulhosas, com grande capacidade de trabalho e inteligência equilibrada. Pessoas com o rosto mais quadrado também são pessoas bem disciplinadas e com coragem. Tendem a ter um instinto de sobrevivência mais aguçado. Então, pessoas que fazem muito exercício físico, crossfit, bodybuilding, todas essas questões que precisam de uma rigidez, elas normalmente, aqui nesse campo da boca, que é o nosso instinto de sobrevivência, vai ser tudo mais quadrado. Então, ela vai ter o maxilar mais formado, mais triangular mesmo, vai ser tudo. Toda essa bucomaxila vai ser mais rígido, mais duro e mais formado. Você vai ver certinho o formato daquele rosto mais quadrado, mais pontudo. Isso remete a pessoas que têm mais esse vigor da materialidade, de correr, de fazer, de força, de agilidade e praticidade. Muitas pessoas acreditam que o visagismo e a morfopsicologia são exatamente a mesma coisa, mas não são. Então, por exemplo, o visagismo ele vai ler o seu todo para que o seu corte de cabelo, a sua maquiagem, a sua roupa esteja de acordo com as linhas da sua vida, do seu corpo, da sua personalidade, das suas vontades. Já a morfopsicologia, ela lê essas linhas para entender a sua essência, quem você realmente é. Essas linhas nos remetem aos acontecimentos, às influências sofridas por esses acontecimentos. O formato em si nos traduz o que minuciosamente ele quer nos dizer. Então, a morfopsicologia é a leitura disso para entender a nossa personalidade, e o visagismo é a leitura disto também, mas para colocar as formas de roupa, cabelo e maquiagem de acordo com aquilo que seja adequado para o seu biotipo. Então, são coisas completamente diferentes. Exatamente este fato de falarmos sobre morfopsicologia e não de visagismo, tá bom? Então, vamos lá.